Olá pessoal, boa tarde. Quem está falando com vocês aqui é o Denis, da Clínica Terapêutica Amigos do Resgate. Vamos ajustar aqui um pouco a iluminação. Isso, agora sim. Tá bem clarinho aí para vocês? Tá nítido? Alô, Michele. Aí tá caindo aqui, tem que ajeitar aqui, pega mais, ajeitar aqui, toma ajeitando, Respira, não deu para ler direito aqui, Sheila também, Rose, Adriana. Então esperar o pessoal chegar, né, pra gente começar a nossa live, abordar. O pessoal tá me ouvindo direitinho? O áudio tá saindo normal? Como é que tá? Me fala aí, me dá um feedback aí, pessoal. Boa tarde. Olá, Michele. O áudio tá saindo normal aí, pessoal? A iluminação tá bacana? Me dá um feedback aí, tá ok? Podemos começar? O áudio tá bacana? Beleza. Ótimo, imagem e som, boa, bacana, perfeito. Então, pessoal, como de costume, vamos falar sobre a dependência química, né, e o alcoolismo. E quando se trata de falar de alcoolismo, dependência química, a gente nunca consegue falar simplesmente do sujeito. No linguajar da psicologia, é o paciente, né? A pessoa que está doente. Então, a gente acredita que quem está doente é sempre quem está internado. E aonde há um grande erro é nessa parte, né? O Hugo está aí presente, vamos chamar o Hugo aí agora, só finalizar a minha fala, que infelizmente a família também adoece junto com o paciente. E ninguém melhor para poder falar sobre isso do que o próprio Hugo. Hugo é paciente, já foi paciente, né? Não na nossa clínica, mas em outras clínicas, em outra clínica, acho que foi um internacional, vai falar um pouco mais dele, mas é uma pessoa bacana, uma pessoa que tem uma experiência muito grande, uma pessoa muito humana, uma pessoa que lida direto com as famílias, e ele tem experiência do uso, né? Da dependência química, do alcoolismo, e ele conseguiu vencer, e hoje ele dá aula de terapia holística, né? Sobre toxicologia, é uma pessoa que domina do assunto, e, em primeiro lugar, estar bem, né? É uma pessoa que está sempre em recuperação. Então, eu vou esperar ela aceitar, né? Para ele estar falando um pouco mais da trajetória de vida dele, né? Avisa o Hugo que a gente chamou ele aí. E é importante que a gente escute um pouco dessas experiências de outra pessoa. Alguém entrou aí. Oi, Hugo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Denis? Tá me escutando? Sim, claramente. Então, Hugo, eu estava conversando com as famílias e falando a respeito de você. Eu acho que ninguém melhor para se apresentar do que você mesmo. Se apresente aí, amigo. Boa tarde a todos, eu me chamo Hugo, né? Sou adicto. Eu também passei pelo mesmo processo de tratamento, né? Estou limpo aí há alguns anos em recuperação. E nós vamos agora conversar com as famílias sobre o comportamento, o que é que a família pode estar fazendo em prol do seu familiar que está internado e pós-tratamento também, né? Pode começar? Pode dar continuidade. Bom, é o seguinte, eu queria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou falar agora, que eu pontuei alguns pontos, né, aqui, né, que a família tem que ficar sabendo, né, que o paciente ele tem uma doença chamada adicção e outra dependência química. A adicção e a dependência química ainda não descobriram a cura. Então é por isso da necessidade de um tratamento e de um acompanhamento pós-tratamento, né? E a clínica Amigo do Resgate oferece esse tratamento e esse pós-tratamento.
né? O que a família tem que fazer com o paciente quando ele está internado. Como é que eu tenho que me comportar com o meu filho quando meu filho está internado na clínica? Bom, primeiro eu tenho que aceitar a condição dele de adicto, de dependente químico, né? Aceitar que ele tem um problema, não esconder isso, né? Não ter vergonha, não ser omisso. A família não pode ser omissa no tratamento do dependente químico. E como é que a família pode ajudar durante o tratamento? Ela pode ajudar estudando sobre a dependência química, né? Sobre o programa que é feito aqui na Clínica Amigo do Resgate, que é um programa de 12 passos, né? Sobre o que é a codependência familiar, né? Que tem vários grupos de ajuda, né? Para falar sobre esse assunto. Eu vou resumir aqui, né? Resumir um pouco, né? Sobre isso, sobre esse assunto, né? Então a família tem que aceitar o tratamento e saber que essa doença é incurável, né? E que o tratamento, ele funciona, assim como funcionou comigo, né? Há alguns anos atrás. Tem pessoas que falam, não, ele tem que ser internado voluntariamente, ele tem que querer. Não. O tratamento involuntário, né? Assim como o meu foi involuntário, eu fui internado involuntariamente em uma clínica, graças a Deus, eu só passei por uma internação, viu, Denis? Só foi uma internação. Bacana. Não tive, só por hoje, nenhuma recaída, né? E o tratamento involuntário, ele funciona sim, porque através do passar do tempo, do tratamento, o adicto ele vai criando a consciência, né, da doença dele, né, através das terapias, através do atendimento com psicólogo, através do atendimento com psiquiatra e através de todo o suporte que a clínica dá para ele, né? Então ele vai criando essa consciência. No começo há uma resistência do paciente. Por quê? Porque ele estava acostumado a usar uma substância, né, e de repente é tirado dele, né, essa substância de um dia para o outro, né, e lógico que o corpo ele vai reagir de várias formas. E uma dessas formas é a abstinência, né? E aí vem aquele caso da manipulação, da mentira, da minimização do uso, né? De vários fatores que a família tem que estar a par disso tudo, né? Não é assim, é porque eu só fiz isso e só vou passar esse tempo aqui e você vai me tirar que eu já estou bom. Não, não é assim. Não é assim que funciona. A gente tem que separar, né, a família tem que separar o residente, né, do familiar. Quem é o dependente químico e quem é o familiar? A família não pode ser refém do residente quando ele está em tratamento, né? Eu vejo, por experiência, né, por ligações, por atendimentos, que às vezes tem famílias que ficam tipo com medo, né, da reação do paciente porque ele foi internado ou por vontade própria ou involuntariamente, por não vontade, e fica omissa, fica com medo de falar com o paciente, fica com uma codependência enorme, né? Querendo satisfazer o paciente, substituir uma coisa por bens materiais, como eu já vi, agradar ele de certas formas. Olha, se você fizer o tratamento completo, você vai ganhar isso. Se você fizer isso, você vai ganhar isso. Não. Isso está errado. Tipo um bebê, né? Tipo uma criança, né? Uma criança. Isso está errado. No meu tratamento, graças a Deus, a minha família ela foi bem instruída para saber lidar com um dependente químico,
né? Eu tenho certeza que é por isso que eu não sofri ainda nenhuma recaída. Por quê? Porque eu tive todo o suporte familiar. Minha família não deixou de ser codependente, né? A codependência é uma doença incurável, mas tem tratamento. Então, eles passaram por esse tratamento de codependência, né? Eles entraram de cabeça no meu tratamento. Um exemplo é minha irmã, né? Minha irmã que está aí nos assistindo agora, ela tirou durante o meu tratamento para conhecer a programação que era dada na clínica, para conhecer o que era a codependência, para conhecer o que era a doença da adicção, para conhecer o que era manipulação, o que era verdade, o que era mentira. Tudo isso, a minha família se preparou, né, para um pós-tratamento e um tratamento completo. E outra coisa que eu quero que vocês saibam, né, nós aqui da família Amigo do Resgate, a gente tem um plano terapêutico. A gente estudou, fez uma pesquisa e chegamos a um denominador comum de um plano terapêutico, que é o plano terapêutico de 9 meses, né? Durante esse tempo todo, nós profissionais, concluímos que é o tempo que ele vai aprender a lidar com as emoções, com as frustrações, com os nãos, né, que ele não recebia da família e agora vai ter que lidar, porque o dependente químico ele não tem domínio sobre a sua vida, né? A família tem que ter essa consciência que o dependente químico, quando ele está em uso, ele não manda em nada, ele não obedece a ninguém, ele não quer saber de nada. Então, a família tem que tomar uma postura dura. Então, esse plano terapêutico que foi feito pela clínica Amigo do Resgate, né, de 9 meses, é um plano perfeito. Por quê? Porque é o tempo necessário que ele vai ter para adquirir as ferramentas necessárias para entrar em recuperação, né? Ele vai ver os 12 passos de Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, ele vai ter uma prevenção à recaída, ele vai ter os atendimentos psicólogos, com os terapeutas, né, com o psiquiatra. Então, esse tempo, se ele for interrompido, o risco de recaída, ele aumenta quase para 100%. Né? Como é que eu, como terapeuta, né, estou fazendo um trabalho, já conheço os defeitos de caráter do paciente, eu já conheço onde há dificuldade do paciente, e a família pega, de repente, interrompe esse tratamento, interrompe o trabalho todo. Por quê? Porque o paciente conseguiu manipular a família através da codependência da família, porque a família é muito codependente, então ele sabe... E na maioria dos casos, a gente já sabe o resultado, né? Já sabe o resultado. A família bate na porta novamente. Pode ser que não bata na porta da clínica Amigos Resgate, mas vai bater em outra porta, né? Exatamente. Então, é interessante que a família se conscientize que o tratamento ele não pode ser interrompido, né? O tratamento ele tem que ser completo e tem que ser bem feito, né? Então, muitas famílias elas interrompem o tratamento por causa da codependência do filho que é muito manipulador, né? E a família com a codependência, passando a mão na cabeça e tal, que meu filho não está gostando. Oxe, a família não tem culpa nenhuma do paciente estar internado. A culpa toda é dele, entendeu? Não tem essa situação do paciente pegar o telefone e jogar a culpa todinha na família e a família se sensibilizar, entrar em codependência, ficar com pena, com remorso de ter internado o paciente, porque ele está isso, porque aquilo, eu sou culpado dele estar passando por isso e tal, e tira o paciente. Então, ele vai continuar no uso de droga porque ele está mandando na família. Essa é a palavra mais correta. Ele sabe onde é o ponto fraco, então ele vai procurar os pontos fracos da família,
né? Então a família tem que ter essa mudança de comportamento perante o tratamento do paciente, né? Parar de omissão, parar e não interromper esse tratamento. Outra coisa, esconder e fugir do problema, ser omisso, né? Tem pessoas que meu filho não fez isso, não usou aquilo, ele não fez nada de ruim e tudo, só que quem sabe, né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou citar nomes, mas vou dar um exemplo. Nos atendimentos terapêuticos que eu faço, que o psicólogo faz, a gente tem um trabalho aqui que se chama Quarto Passo, que o paciente ele conta a vida dele todinha. Então eu fico sabendo coisas da vida dele que nem a família dele sabe, né? E às vezes a família mais dolorosa, né? Exatamente. Desculpe interromper, mas para os pacientes, o quarto passo é a parte mais dolorosa, porque ele vai tocar na ferida, né? Exatamente. Ele vai ver todo o passado que ele fez, o que ele conseguiu destruir, a família e tudo, e aí nós vamos identificar onde foi que ele errou. Aí está o ponto-chave, né? Eu vou ficar sabendo onde é os defeitos de caráter dele, onde foi a fraqueza dele, aí eu vou começar a trabalhar, né? Vamos pensar o seguinte, o paciente está com 4 meses, né, de clínica, 4, 5 meses. E eu estou começando, o psicólogo, o psiquiatra, eu como terapeuta, né, estamos começando a conhecer realmente as características do paciente, os defeitos de caráter, a fraqueza e a força dele. E aí vem a família e interrompe esse tratamento. Vem a família e diz que assim, se sente culpabilizada pelo filho estar internado. Pessoal, pelo amor de Deus, o tratamento de dependência química, ele tem que ser assim. A família, ela tem que entender que o tratamento funciona, ou funciona na dor, ou funciona no amor, entendeu? Porque muitas vezes, né, muitas vezes chega uma situação de um interno pegar um telefone e começar a chantagear a família, a brigar com a família, a culpabilizar a família Fala, Denis, pode falar. Mas você sabe por que isso acontece? Por quê? Porque a família permite. Exatamente. A família permite. Eu ia falar nessa... Isso, eu estou adiantando aí, né? Pode falar. Por que o paciente grita e fala o que quer, e ofende, maltrata a família? Porque a família gosta. Ah, Denis, mas aí você está pegando pesado. Que família que gosta de ser maltratada? A família que aceita. A família que aceita. A família que aceita desaforo. A família que aceita ser maltratada por telefone é porque ela gosta. Ela gosta de ser maltratada. Entendeu? É igual aquela mulher que apanha todo dia do marido. Aí chega alguém para separar, ela vai lá e briga com aquela pessoa que foi separar. Ela gosta de apanhar. Exatamente. Exatamente. É verdade. A família, ela costuma apanhar. E aí, se chega alguém para intermediar, para não deixar, a família fica com raiva de você. Exatamente. Você está errado porque você está intermediando. E eu já tive exemplos aqui na clínica que a família ficou com um pouco de restrição comigo porque eu falei a verdade do paciente, entendeu? Seu filho, o defeito de caráter do seu filho é esse. Se a senhora não mudar o comportamento, se a família não mudar o comportamento perante o defeito de caráter dele, não vai funcionar. Eu vou te dar um exemplo aqui para a família e para o Denis. Eu cheguei a falar com a família, fui para fazer um resgate, né? Graças a Deus foi tranquilo e tudo calmo. Só que antes, né, que a gente fizesse esse resgate, simplesmente ele virou para o pai, né, dele e falou assim: olha,
eu quero minha casa toda mobiliada quando eu sair do tratamento. Eu quero uma moto zero quando eu sair do meu tratamento. E o pai simplesmente virou para ele e falou, tudo bem, meu filho, mas vá com Deus e tal. E eu achei aquilo ali impressionante, entendeu? Eu disse, se meu pai tivesse feito isso, né, comigo, eu acho que eu já tinha tido uma recaída ou alguma coisa assim. Por quê? Porque eu mando na família, eles obedecem. Só interromper aqui. Vamos raciocinar, vamos fazer terapia. Pensa comigo, o camarada está usando droga, está se destruindo a família. Aí toda vez que o cara é internado, a família arruma a casa, mobília a casa para ele, dá uma moto zero, um carro zero. Me fala aqui, que dia que esse cara vai parar de usar droga? Não vai, porque ele sabe que por mais que ele faça as coisas de errado, a família é refém dele, tá refém daquele cidadão, e ele não tá nem aí, não tá nem um pouco preocupado. Quem é que alimenta o uso de droga dele? A família. A família. É a família. É igual vou entrar num caso polêmico, é igual a família questionando a relação do cigarro. Quem é que sustenta o paciente do cigarro? É a família. Quem é que presentia o paciente quando sai e dá carro, dá casa, dá loja, dá isso, dá emprego, dá tudo? A família. Então pensa comigo, se o camarada está internado, ele não teve perda nenhuma, ele não teve prejuízo nenhum, ele não teve consequência nenhuma. Todas as consequências que ele teve, a família vai lá e resolve tudo para ele. Ele vai parar de usar droga? Se ele parar de usar droga, ele é besta. Exatamente. Ele não tem que parar de usar droga, não. Ele tem que continuar usando droga. Tem que continuar usando droga. Sabe por quê? Para essa família tomar vergonha na cara e mudar os seus comportamentos. Exatamente. Cara, aí o camarada vai internado, quando ele sai, ele tem tudo na mão. Ó, parabéns pra essa família aí, viu? Parabéns. Continua assim, continua sendo besta, continua dando tudo na mão, para quando você morrer, ele vai acabar com o seu patrimônio todinho. E aí, o paciente está certo, ele não deve parar de usar droga, ele tem que continuar usando droga, porque quando tiver uma família besta, que faz tudo que ele quer, que dá tudo na mão, ele vai continuar usando droga. Sabe que dia que ele vai parar de usar droga? O dia que o pai e a mãe morrer, ou o dia que ele morrer de overdose. Pronto, falei. Pode falar. Deixa eu complementar a tua fala, Denis. Denis, com adicto em tratamento, não tem negociação. Não tem negociação. Não existe negociação. Ou a família toma uma posição e é isso que você tem que fazer, é isso que você vai passar e você vai aceitar o tratamento, quer queira ou quer não, então você vai ficar aí e pronto, acabou. Ou então ele vai montar, montar na família de novo. Pode falar. Só interromper de novo. Muitas das vezes a família liga, em vez de ligar para cobrar, a família liga para perguntar: e aí, meu filho, como é que você está? Você está comendo bem? Você está dormindo bem? Está defecando bem? Tá tomando remedinho bem? Como é que você está? Tá sendo bem tratado? Gente, acorda! Ele está numa clínica, ele está no centro de recuperação. Você não tem que ligar para saber se ele está bem ou se ele não está, não. Com certeza bem ele está. Você tem que ligar para cobrar. Meu filho, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. A coisa mudou, as coisas mudaram. Agora vai ser do meu jeito. Enquanto eu estiver debaixo do meu teto comendo meu feijão, a regra vai ser essa, assim, 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 assim. E pronto, acabou. E outra, não é só por telefone, não. Tem que ser pessoalmente, porque várias vezes tem família que me liga sem saber o que fazer quando o paciente vai sair. Por que ela não sabe o que fazer? Porque ela não tem recuperação. É o mérito que eu vou entrar. A família também tem que entrar em recuperação. Não adianta só o paciente se tratar. Não adianta só a clínica fazer o papel dela e a família ficar lá de férias. Então, esse tipo de negociação, ele não existe, é como o Denis falou. Se você liga para seu filho, você tem que cobrar dele o tratamento. Porque é o seguinte, uma coisa, não é querendo enaltecer aqui ninguém, mas uma coisa eu falo, uma coisa eu falo para as famílias. Seu filho, ele está numa das melhores clínicas
que tem no Brasil, porque eu já trabalhei em várias clínicas, entendeu? E a clínica que é Amigo do Resgate é uma clínica humanizada, é uma clínica que não tem, que não tem maus tratos. Então, você não deve, você está comendo, você está bebendo, você está dormindo, você... Não, você tem que cobrar o tratamento do seu filho, se ele está aceitando o tratamento ou não, porque cuidado a clínica tem com ele. Amor, carinho, atenção a gente dá, a clínica dá. A família tem que cobrar a evolução do paciente. Como é que está a sua evolução? Tem que ligar para o terapeuta, como é que está o comportamento do meu filho? Está assim, 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 assado. Como é que está a evolução dele? Vocês têm que identificar através da ligação, através da manipulação, se eles estão mentindo ou não, porque quem conhece melhor do que eu, filho de vocês, são vocês mesmos. Entendeu? Então, assim... pode falar, Denis. Outra coisa, o que eu acho mais interessante é o seguinte. Assim que o paciente entra na clínica, no meu modo de pensar, a família também deveria entrar em tratamento. Porém, não entra, né? E aí, quando a família não entra em tratamento, mas como que eu vou entrar em tratamento? O meu sonho é construir uma clínica só para internar a família. Só para internar a família. Com fé em Deus, um dia eu ainda vou ter dinheiro para fazer um negócio desse, tem que ser um negócio bem estruturado. Que é a clínica para tratar os pacientes, você já vê a estrutura que é, monstruosa, né? Todos os apartamentos com ar-condicionado, né? Suíte, exatamente. Né? Tudo climatizado, eu quero meu paciente bem confortável, alimentação ampla, tem 3 ilhas de self-service, cara come 3 tipos, né, de refeição, enfim, um conforto da porra, uma coisa boa, né? Eu falo que paciente bem tratado, paciente bem recuperado. Mas minha vontade é de montar uma clínica para tratar a família, para internar a família, para internar o codependente, para ele entender o que ele tem que mudar. Por quê? Veja bem, o paciente, ele está durante 9 meses se tratando. E aí, durante 9 meses, a família deveria se tratar. Mas o que acontece na grande maioria dos 9 meses? A família tira férias. A família, tipo assim, ela se torna fiscal do tratamento. O que é um fiscal do tratamento? Ela fiscaliza o trabalho, mas ela não faz o seu trabalho. Uma coisa é você fiscalizar se seu filho está sendo bem tratado, uma coisa é fiscalizar para ver se realmente está sendo feito o que a gente está falando. Outra coisa é você nos apoiar. Outra coisa é você entrar em tratamento. Porque se torna impossível o trabalho da gente se a gente não tiver apoio da família. O que a maioria das vezes acontece. A família não entra em tratamento. E aí o que acontece? O paciente só vem entrar em tratamento no final. E mesmo assim com muita dificuldade. Por que alguns pacientes tendem a recair? E a gente já sabe que vai recair. Por quê? Porque a família não entra em tratamento. Não quer dizer que o paciente está internado e que ele está em tratamento. É uma grande diferença. E a família tem que entender que o paciente está lá, ela tem que mudar. Se ela não mudar seus comportamentos, o que vai acontecer? Ela vai continuar a mesma coisa, o paciente, querendo ou não, no seu subconsciente, ele vai mudar os seus comportamentos, aos poucos ele vai mudar os seus comportamentos, mesmo que a família não mude, né? O nosso trabalho de insistência, né? Eu costumo dizer, a clínica ela é terapêutica. E terapêutica é diariamente. Todo dia você vai, né, falando, fazendo trabalhos. O Hugo, né, é um dos nossos terapeutas aí, top, né, terapeuta top, que sempre fala, sempre retrata a história dele. Tem o Rodrigo também, que sempre retrata a história dele. Tem o Edbran, enfim, e entre outros. Né? Eu também sou terapeuta. Então, sempre que eu estou em Guanambi, eu estou falando. Então, querendo ou não, alguma coisa vai entrar na cabeça desse cara, alguma coisa ele vai absorver. Só que quando esse cara chega em casa e a família está com aquele mesmo comportamento doentio, que eu falo que é comportamento psicodependente, o que esse paciente vai fazer? O que essa pessoa vai fazer? Ele vai pegar tudo que ela aprendeu durante 9 meses e vai jogar fora e vai seguir o que a família trouxe para ele. Por quê? Veja bem, quem é que não quer chegar em casa, tá a comidinha pronta, roupinha passada, tudo bonitinho? Eu quero. Só que eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar uma pessoa para trabalhar na minha casa, eu tenho que ter uma esposa, eu tenho que ter um filho, eu tenho que ter as minhas responsabilidades. Só que, porém, o dependente químico, ele não precisa de ter essas responsabilidades, porque ele tem uma família codependente.
Ele tem uma mãe codependente, ele tem um pai codependente, ele tem uma esposa codependente, que ele não precisa de fazer nada. Dentro da clínica, eles fazem a laboterapia. O que é a laboterapia? A laboterapia é ele limpar o espaço aonde ele vive, né? Onde ele vai refletir nessa limpeza, tudo em forma de terapia. Então, ele acordou, ele vai esticar seu lençol, ele vai dobrar seu cobertor, ele vai esticar seu travesseiro, ele vai limpar seu quarto, né? Vai fazer sua oração. Logo em seguida, ele vai descer para o café da manhã. Antes de tomar o café, ele vai fazer outra oração para agradecer aquele café. Enfim, terminou de tomar o café, ele vai lavar seu copo, vai lavar seus talheres, enfim. Toda uma rotina. Porém, quando o paciente sai da clínica, ele está acostumado nesta rotina. E quando ele chega em casa, a família, por ser tão codependente, tira toda a rotina do paciente e passa uma rotina que ela acha que é certa, né? E aí desanda tudo, o paciente começa a recair naquele exato momento. Ou seja, a família, no meu modo de pensar, a família codependente, estou falando de modo geral não, toda regra tem exceção, mas a família, em 80% dos casos de recaída, a tendência a recair vem da família, porque a família não muda seus comportamentos. O paciente chega em casa, como você mesmo falou, dá um carro zero, uma moto zero, a casa toda mobiliada. 2, entrega tudo nas mãos, não tem regras, não tem limite, é uma família toda disfuncional, não quer saber de mudança. O paciente chega, ele não tem que preocupar com água, com luz, com feira, com nada. Tudo está nas mãos, está fácil demais. Então, para que ele vai mudar? Ele vai voltar a ser aquela pessoa que a família mandou para a clínica. Ah, mas eu não quero que ele seja aquela pessoa que eu mandei para a clínica. Então, muda. Se você não quer que o seu familiar seja o mesmo que você mandou para a clínica, muda os seus comportamentos, acorda, procura uma ajuda, procura doutora Aura, doutora Andressa, procura o Amor Exigente. Ah, mas está na pandemia, não posso ir na reunião. Não vá na reunião, assiste a live como você está assistindo agora, ou se não estiver assistindo agora, assista depois. Procure no YouTube, procure no Google o que é codependência. Muitas das vezes eu converso com as famílias que me ligam para saber, como é que vai ser quando ele sair. Não, vai ter o pós-tratamento, que ele vai ter acompanhamento com o profissional que trata dele, e a família vai ter o acompanhamento do profissional que trata dela. Mas ela não sabe o que fazer. Aí eu faço uma perguntinha básica. A senhora sabe, ou o senhor sabe o que é codependência? Isso tem 9 meses de tratamento. Isso tem 8 meses que o paciente está internado na clínica. A família sequer sabe, ela não sabe o que é codependência. Se ela não sabe o que é codependência, o que ela mudou? O que ela quer esperar em casa? Ela quer esperar em casa uma pessoa diferente do que ela mandou para a clínica? Ou ela vai receber a mesma pessoa que ela mandou, com os mesmos comportamentos? Lógico que ela vai receber a mesma pessoa que ela mandou. Se ela mandou 9 meses atrás um paciente com os comportamentos que ela não estava aguentando dentro de casa, que o SAMU não resolveu, que o Exército não resolveu, que a Força Nacional não resolveu, que a Marinha não resolveu, que a Polícia Militar, que a Polícia Civil, que a Polícia Federal não resolveu, e que a família não resolveu, você vai receber o mesmo paciente, vai receber a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque ele não vai mudar se você não mudar. Se os seus comportamentos forem o mesmo, ele vai ser a mesma pessoa de 9 meses atrás. Estou sendo claro com as famílias? Denis, deixa eu só falar uma coisa. Como você falou aí, como receber o paciente em casa, né? Parece não, eu tenho certeza que quando o paciente sai de casa, que a família é codependente, ela esquece que ele é dependente químico. Ele esquece, a família parece que esquece que ele tem uma doença que é incurável. E aí começa a dar liberdades para ele, como se ele não tivesse nada, né? Não falta aqui para você, isso aqui é para você, você pode andar nos mesmos lugares, você pode frequentar as mesmas coisas, você pode ter os mesmos amigos. Não é uma mudança de comportamento, é 360 graus. O que é que eu me deparei com minha família quando eu saí do meu tratamento? Quando eu cheguei em casa, estava minha família toda reunida numa mesa, meu pai olhou para mim e disse assim, meu irmão, é o seguinte, agora é mim. Sou eu que mando. Enquanto você está aqui debaixo aqui do meu teto, aqui, quem manda sou eu.
entendeu? E você vai fazer isso. E Denis, e até hoje, né? Até hoje, eu entro em contato com meu pai e meu pai fala: olha, é isso, você tem que fazer isso. Por quê? Porque eu adquiri um respeito pela minha família, né? Porque eles deixaram de ser codependentes, eles se trataram da codependência. Se a família continuar, desculpa a palavra, besta perante o adicto, o dependente químico, ele não vai parar de usar droga. Ele não vai parar de usar droga, porque ele sabe que tem uma família que vai acolher ele, que vai passar a mão na cabeça dele, que vai... eu já fiz outro exemplo. Eu fiz um resgate, que eu fui até a casa do paciente, graças a Deus deu tudo certo. Só que o pai disse assim: meu filho, você vai, que quando chegar, tem uma pista de motocross e a moto de rally melhor do mundo para você. Eu disse: pelo amor de Deus, como é que você fala isso pro seu filho, que ele vai acabar de ser internado? O cara já entrou na clínica, né, já com pensamento na moto, na pista de motocross, e disse: não, eu tô por cima da carne seca, meu pai é um otário, meu pai é um trouxa, eu vou continuar usando droga e ele vai continuar não me dando as coisas, vai continuar passando a mão na minha cabeça, e assim caminha a humanidade, né? Deixa eu te falar. Pode falar, o que eu percebo é que a grande maioria do problema não está nos pacientes, mas sim na família. Com certeza. Muita família disfuncional. Tem muita família disfuncional. O que é disfuncional? Uma família que não sabe educar. O que é educar, gente? Eu costumo dizer que eu não tenho uma clínica, eu tenho uma creche para adultos mal educados. Não estou querendo ofender família nenhuma, não estou querendo ofender mãe nenhuma, mas vendo esses exemplos, eu vejo que é disfuncional. Gente, pelo amor de Deus, acorda, para de prometer, porque você promete para uma criança de 5 anos, uma balinha, um chiclete, um carrinho. Agora, você prometer para um adulto que ele tem que se tratar e você vai dar alguma coisa em troca para ele, o que você está fazendo para ele? Você está fazendo alguma coisa de boa? De bom? Alimentando a doença dele. Você está alimentando uma coisa que você sabe que vai só piorar. Um outro exemplo é dizer para vocês que realmente a clínica, ela não muda ninguém. Quem muda a pessoa é ela mesma. A clínica ela é uma ponte entre o paciente e a família. Nós somos uma ponte entre o paciente e a família. O que a gente faz? A gente instrui a família e instrui o paciente. Por quê? A clínica ela não vai estar no meio do paciente e da família a vida toda. Uma hora o paciente vai embora. E quem é que vai ter que estar de frente com o paciente? A família. Então, se a família não aprender a lidar com frustrações, não aprender a dizer o não, se a família não aprender a se posicionar e colocar de maneira correta no lugar dela, né, no lugar do pai, no lugar da mãe, o que vai acontecer lá fora? A família vai continuar disfuncional. O paciente vai continuar mandando. Então, voltando ao assunto, a clínica ela não faz milagre, ela simplesmente ela é uma ponte, é um instrumento de trabalho entre família e paciente. Se a família não entender e não acreditar na nossa metodologia e seguir o que nós passamos para a família, nada vai adiantar, a família vai jogar o dinheiro fora. Por quê? Eu já conheci casos de paciente que saiu e recaiu, e aí a família ficou questionando a clínica. Aí eu perguntei para a família, qual é os 10 comportamentos de codependência que você mudou durante o período que seu familiar estava internado, que ele ficou 9 meses? Qual foi? Me fala um. Me fala um. A família se eu falar? Não. Aí a família quer cobrar da clínica a resposta. Qual resposta que você quer que eu dou? O paciente mora na minha casa? Não. O paciente mora na casa da família. Se a família não mudou um comportamento, a responsabilidade de mudança dele ter recaído ou não, é minha? É dos meus profissionais? É da clínica? Não, é da família, porque se a família tivesse feito o papel dela, se ela tivesse feito pelo menos uma mudança, e quando eu falo uma mudança, ela colocar essa única mudança em prática. O que é colocar em prática? É ligar e dizer o não, fazer o corte, fazer frustração, porque quando você faz frustração com ele vai se frustrar e ele vai mostrar verdadeiramente quem ele é. Porque enquanto você estiver dando tudo que ele quer, ele vai mostrar o quê? O que você quer que ele seja.
né? Então, assim, é importante que a família entenda, a mudança vem da família. Se a família não mudar, o paciente automaticamente não vai mudar. E se a família quiser manipular, o paciente ele é o espelho da família. O paciente manipula. Por que o paciente manipula? Porque a família está sempre manipulando. Então, se a família continua manipulando, o paciente vai manipular também. A família, é uma história engraçada. O paciente mente, né, finge que está em recuperação e a família finge em acreditar que ele está em recuperação. Para quê? Para continuar o joguinho. E esse joguinho vai levar em quê? Uma recaída. Vai levar uma recaída. Ah, Denis, eu estou cansado de sofrer. Tá, então muda, é só mudar. Denis, deixa eu só concluir aqui minha fala, né, a respeito disso, dessa codependência. Aonde é que a família, quando é que a família, quando é que a família tem que mudar? A família tem que mudar a partir que o paciente entra na clínica, né? Exatamente. Ela tem que ter essa mudança a partir que o paciente entra na clínica, porque ela vai fazer, como você falou, os cortes, né? O paciente ele vai enxergar através de um telefonema o comportamento que a família está tendo com ele a partir do momento que ele foi internado. Se ela começar, se ela ter o mesmo comportamento que ela estava tendo lá fora, né? Se não mudar de comportamento, não fazer o corte, não frustrar o paciente, não mostrar as responsabilidades para ele, não mostrar a real, o que foi o real feito por ele lá fora, porque ele foi internado. Porque eu vejo muito paciente dizendo, a culpa que eu estou agora aqui internado, que eu vou passar 9 meses aqui, a culpa é sua. Que culpa é que da família, por quê? Aí a família, meu filho, não, mas você me perdoa, mas que perdoar o quê? Perdoar o quê, pelo amor de Deus? Era ele que estava fazendo tudo de ruim com a família. A família tem que impor. Você fez errado, você está aí e você vai ser tratado. Se você não entrar em tratamento, você não vai sair daí, não. E acabou. Quem manda a partir de hoje sou eu. A família tem que entender que tem que ser assim. A minha foi desse jeito. Eu baixava a cabeça, meu pai falava e eu baixava a cabeça, baixava a crista. Por quê? Porque eles mudaram de comportamento. E eu estou com vários anos limpo aí, porque minha família continua com o mesmo comportamento. Entendeu? Então, o que eu peço para o familiar é que não seja omisso e nem caia na manipulação, como o Denis falou. Eu vou fingir que estou em tratamento e a família finge que está acreditando. Pelo amor de Deus, vocês conhecem o filho que vocês têm, os maridos que vocês têm, né? Então, a família vai ver, vai identificar isso aí, se ele está mentindo ou não. Tem muita mãe mesmo, que o filho saiu, recaiu, né? E quando ele recaiu, ele foi internado de novo e a mãe caiu a ficha. Mudou de comportamento. Aí sim. Aí eu vi o comportamento dela, a mudança de comportamento da família, e a mudança de comportamento da família reflete no tratamento do paciente dentro da clínica. Com certeza o paciente vai entrar em... Exatamente. Com certeza esse paciente que a família mudou de comportamento, ele vai ter uma evolução maior, né? Certo. Então eu vou deixar com o Denis aí para encerrar. Certo. Né? Só para finalizar aqui, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, né? Para a gente estar respirando sem a ajuda de aparelhos, graças a Deus, sem a ajuda de amuletos, né? E que Deus possa ter piedade de quem está precisando da sua misericórdia. Amém? Amém. Para finalizar, eu vou dar um exemplo de omissão. O que é omissão? Né? Vou te dar um exemplo clássico de omissão. Nós temos 120, vamos colocar 150 pacientes. De 120 a 150 pacientes, sabe quantas famílias que ligam para as psicólogas, ou ligam não, entram em contato, ou recebem a mensagem, dão um retorno de feedback, né? Para a equipe que cuida da parte da família, uma média de 5 a 8 pessoas, de 120 a 150. Então, está tendo omissão? Tá. Por parte de quem? Da família. Da família. Então,
Então, vou deixar um recado aqui para essas famílias. Olha, eu não vou adular vocês, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Vocês já são bem crescidinhos. Se vocês quiserem se tratar, se vocês acharem que precisam de tratamento, podem procurar a doutora Áurea e a doutora Andressa. Elas estão nos grupos da Clínica Amigos do Resgate para poder tratar vocês. Agora, se vocês acharem que não precisa de tratamento, que quem precisa de tratamento é o paciente, infelizmente vou ter que falar uma frase antiga. O segredo está na próxima. Tá? Na próxima. Pode ser que não esteja, pode ser que não esteja na próxima dentro da minha clínica, pode ser que seja na próxima de outra clínica. Mas que haverá a próxima, isso eu te dou certeza absoluta, porque eu não estou falando isso aqui de nada de estudo, não. Eu estou falando de experiência. Enquanto eu não me tratei, enquanto a minha mãe não me tratou, não houve mudança. Então, se você quer mudar, aproveite a oportunidade que a clínica não está cobrando nada por fora, não está cobrando nada mais. Tem o pessoal da equipe que trabalha com a parte familiar. Se você não procurar ajuda ou se você não aceitar ajuda, infelizmente, nós não vamos procurar, nós não vamos adular ninguém a se tratar. Quer tratar? Beleza. Não quer se tratar? Beleza também. Nós estamos fazendo nosso papel. Acredito eu que nós somos uma das poucas clínicas que existe nesse país que corre atrás da família para se tratar. Tá bom? Exatamente. Então, vamos finalizar por aqui, porque senão não dá mais tempo. Quero agradecer a presença de todos. Quero deixar um forte abraço para todos. Quero deixar um abraço e agradecer a presença de Hugo. Que Deus possa continuar abençoando a vida dele cada dia mais e mais. E que ele continue essa pessoa, nota 1000 não, nota 10 não, nota 1000, né? Obrigado, Denis. Obrigado. Viu, obrigado. Hugo? E agradecer a presença e a paciência de todos. Viu? Amém. Muito obrigado. Você pode dar seu minuto. Eu quero um minuto. Eu quero agradecer às famílias pela confiabilidade que estão depositando na Clínica Amigo do Resgate. Né? As palavras que a gente falou foi só palavras para ajudar vocês, para ajudar a família, para conscientizar a família de que a família tem que ser tratada também. E a Clínica Amigo do Resgate está disponibilizando, né, profissionais para ajudar a família, né, como o Denis falou. Então, quero agradecer a todos, né, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade, né, muito obrigado mesmo, de coração. Tamo junto e se precisar eu tô aqui, beleza? Obrigadão. Beleza. Obrigado, um abraço, viu? Um abraço. Valeu.